Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue provar? Eu tive essa sensação por semanas. Meu marido de 53 anos anunciou uma viagem de negócios de última hora. Malas prontas, Uber chamado, beijo de despedida na porta. Só que ele não sabia de uma coisa. Eu havia instalado um rastreador no carro dele 3 dias antes. E quando vi no meu celular que o carro estava parado, na casa da minha própria irmã, com as luzes do quarto acesas, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas espera, porque o que eu fiz depois mudou o jogo completamente. Antes de continuar, me conta, de onde você está me ouvindo agora? E que horas são aí? Deixa nos comentários. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Meu nome é Helena, tenho 52 anos, sou arquiteta, mãe de 2 filhos já adultos. Sempre fui daquelas mulheres que construíram tudo ao lado do marido. Conheci o Ricardo na faculdade, nos formamos juntos, montamos nossa vida tijolo por tijolo. Ele tocava uma empresa de consultoria e eu tinha meu escritório de arquitetura. Éramos o casal que os amigos invejavam. Viagens, jantares, aquela cumplicidade de quem envelhece junto. Casados há 22 anos, com uma rotina confortável e eu achava, segura. Nossos filhos, Lucas, de 24, e Marina, de 21, já estavam construindo suas próprias vidas. Era para ser nossa fase de aproveitar a dois, sabe? Mas as coisas começaram a mudar há uns 4 meses. Nada escandaloso no começo. Ricardo ficou mais ausente. Celular sempre virado para baixo, banhos demorados antes de dormir, reuniões que se estendiam até tarde. Ele passou a ir para a academia, coisa que nunca tinha feito antes. Comprou roupas novas, trocou perfume. Quando eu comentava, ele dizia que estava cuidando mais da saúde, que precisava melhorar a aparência para o trabalho. E eu queria acreditar. A gente sempre quer acreditar, né? Porque assumir a verdade dói demais. Comecei a reparar em outros detalhes. Ele ria sozinho olhando o celular, saía para atender ligações, tinha dias que chegava em casa cheirando a um perfume feminino, que não era o meu. Quando eu perguntava, ele dizia que tinha abraçado alguma cliente, alguma colega de trabalho. Sempre uma explicação na ponta da língua. Até que minha irmã mais nova, a Beatriz, começou a aparecer menos nas reuniões de família. Sempre uma desculpa. Trabalho, cansaço, compromissos. Beatriz sempre foi a caçula mimada, solteira, 10 anos mais nova que eu. Trabalha com marketing digital, aquela vida de freelancer sem rotina fixa. Nunca nos demos muito bem. Eu sempre fui a responsável, ela a rebelde. Mas eram aquelas rivalidades normais de irmãs. Ou eu pensava que era só isso. Minha mãe reclamava que a Beatriz estava distante. Mas poucas vezes que a via, ela parecia estranha comigo. Evitava meu olhar, ficava mexendo no celular. Ia embora cedo. Achei que era coisa da minha cabeça. O estalo veio numa quinta-feira à noite. Ricardo estava no chuveiro e o celular dele tocou na mesinha de cabeceira. Eu nem olhar, mas a tela acendeu. E eu vi Bia, com um emoji de coração. A mensagem dizia: amanhã finalmente vamos ter o fim de semana inteiro. Meu coração disparou. Bia, Beatriz, minha irmã. Quando ele saiu do banho, agiu como se nada tivesse acontecido. Foi aí que ele me contou. Viagem de negócios para São Paulo. Sairia sexta de manhã, voltaria domingo à noite. 3 dias. Eu sorria, arrumei a mala dele, preparei o café da manhã, dei o brejo de despedida na porta. Mas por dentro, eu já estava planejando. Porque na quarta, 2 dias antes, eu tinha ido numa loja de eletrônicos e comprado um rastreador GPS pequeno, discreto. Aqueles que você gruda embaixo do carro. Instalei na madrugada, enquanto ele dormia. Sexta-feira amanheceu às 9h30, Ricardo saiu de casa às 9h30, mala na mão e sorriso no rosto. Disse que me ligaria quando chegasse no hotel. Eu abri o aplicativo do rastreador no meu celular e fiquei esperando. Às 11h37, enquanto eu tomava o meu café, olhei a tela. O pontinho azul estava parado, mas não estava em São Paulo. Estava no endereço da casa da minha irmã, na Zona Sul, a 25 minutos da nossa casa. Você já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso. Fiquei olhando para o pontinho azul na tela como se fosse algum erro do aplicativo. Atualizei 3 vezes. O carro continuava lá,
parado na frente da casa da minha irmã. Minha primeira reação foi pegar as chaves e ir até lá, bater na porta, fazer um escândalo. Mas aí respirei fundo e pensei: não assim. Se eu fosse agora, no calor do momento, seria a louca, descontrolada, a esposa histérica, e eles teriam toda a narrativa pronta. Ela, que é paranoica, foi só um mal-entendido, ele passou lá para pegar alguma coisa antes de viajar. Não, eu precisava de provas, provas que nem eles pudessem negar. Sentei no sofá da sala, ainda de pijama, e comecei a montar meu plano. 22 anos de casamento me ensinaram uma coisa sobre o Ricardo. Ele era meticuloso, organizado, mas arrogante. Ele nunca imaginaria que eu teria coragem de investigá-lo. Sempre me viu como a esposa dedicada, a que faz vista grossa, a que aceita as desculpas. Peguei meu notebook e comecei a trabalhar. Primeira coisa, verifiquei o extrato do cartão de crédito dele. Tínhamos contas separadas, mas eu sabia a senha. Ele nunca se preocupou em esconder. E ali estava tudo. Jantares em restaurantes caros que eu nunca frequentei, uma joalheria 3 semanas atrás, um hotel fazenda no interior no final de semana que ele disse estar em Curitiba a trabalho. Senti a bile sopir na garganta. Não era só uma aventura, era um relacionamento, com planejamento, com investimento, com a minha irmã. Fui no histórico de localização do Google dele. Ele tinha o compartilhamento desligado comigo, mas o próprio Google guardava tudo. E lá estava, a casa da Beatriz. Várias vezes por semana, sempre no horário comercial quando eu estava no escritório. Às vezes ficava lá por 3, 4 horas. Minha mão tremia segurando o mouse. Continuei investigando. Entrei no e-mail compartilhado que usávamos para questões da casa. Contas, documentos. No lixo eletrônico encontrei confirmações de reservas que ele tinha deletado. Um spa em Campos do Jordão, quarto de casal. Nome dele e o nome dela. Beatriz Santos. Minha irmã tinha o sobrenome de solteira da nossa mãe. Eles tinham passado o aniversário de casamento dele, nosso aniversário, juntos, enquanto eu preparava um jantar especial em casa esperando ele voltar da reunião. Eles estavam numa suíte com lareira. Fechei o notebook antes que eu quebrasse a tela no soco. Levantei, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Chá de camomila. Precisava pensar com clareza. A raiva não podia me dominar agora. Raiva eu teria depois. Naquele momento, eu precisava ser cirúrgica. Enquanto o chá esfriava, peguei meu celular e abri o WhatsApp. Fui até a conversa com a Beatriz. Nossa última troca tinha sido há 2 semanas, ela me dando uma desculpa esfarrapada sobre não poder ir no aniversário da mãe. Respirei fundo e digitei: Bia, tudo bem? Tô com saudade, a gente quase não se vê mais. Que tal almoçarmos semana que vem? Beijos. A resposta veio 15 minutos depois. Oi, Nana, tô super corrida, mas a gente se fala. Beijo. Mana. Ela me chamou de Mana enquanto estava com meu marido na cama dela. Voltei para o aplicativo do rastreador. O carro ainda estava lá. 13 horas e 42 minutos. Eles estavam juntos havia mais de 2 horas. Foi quando eu tive a ideia. Lembrei que a Beatriz tinha câmeras de segurança na casa. Ela tinha instalado depois de um assalto na vizinhança, uns 6 meses atrás. E eu sabia disso porque ela mesma tinha me mostrado o aplicativo dizendo que ficava mais tranquila, podendo ver a casa de qualquer lugar. Será que... Peguei meu tablet velho, aquele que eu usava só para receitas. Formatei ele completamente, criei um e-mail novo, baixei o aplicativo de câmeras que a Beatriz usava. Marquei a opção de recuperar senha. O sistema pediu o e-mail cadastrado. Arrisquei o e-mail pessoal dela. Funcionou. Pediram a data de nascimento como verificação de segurança. Coloquei. Afinal, eu era irmã, sabia o aniversário dela. E então, eu estava dentro. A tela dividiu em 4 quadrados: sala, cozinha, entrada e quarto. Meu coração quase saiu pela boca. Lá estavam eles, na câmera do quarto.
Ricardo e Beatriz, na cama dela. Conversando, rindo. Ela de roupão, ele de cueca. Íntimos, confortáveis. Como um casal de verdade. Não era só sexo, era intimidade, era cumplicidade. Eu podia ter desligado, mas não desliguei. Fiquei olhando. Precisava ver. Precisava entender a dimensão da traição. Ricardo pegou o celular, digitou algo, mostrou para ela, os dois riram, ele a beijou na testa, ela se aninhou no peito dele. Era a cena que eu vivia com ele, os mesmos gestos, a mesma naturalidade, só que com outra mulher, com a minha irmã. Gravei tudo. Conectei o tablet na TV da sala e coloquei a câmera em tela cheia. Fiquei ali sentada no sofá, assistindo o meu casamento desmoronar ao vivo. Às 15h20, eles saíram da cama. Ricardo foi pro banheiro. Voltou vestido. Pegou a mala. Deu um beijo demorado nela. Saiu. 10 minutos depois, meu celular tocou. Amor, cheguei bem em São Paulo. Hotel é ótimo. Te amo. Depois te mando foto. Eu olhei para a mensagem. Depois olhei para a TZ, onde a câmera mostrava a Beatriz deitada na cama, mexendo no celular, sorrindo. Foi nesse momento que a raiva deu lugar a outra coisa. Frieza. Clareza absoluta. Eu não ia gritar, não ia chorar na frente deles, não ia implorar ou fazer cena. Eu ia destruir os dois, com inteligência, com planejamento. Do mesmo jeito que eles destruíram a minha família. Abri uma pasta nova no meu computador. Renomeei Evidências. Comecei a organizar tudo que tinha. Prints dos extratos, capturas de tela das câmeras, históricos de localização, e-mails de reservas. Liguei para o meu advogado. Não o que cuidava das questões da empresa, outro, um especialista em divórcio que uma amiga tinha me recomendado anos atrás. Marquei reunião para segunda-feira. Liguei para o meu contador. Pedi um levantamento completo de todos os bens em nome do casal e da empresa, cada imóvel, cada investimento, cada conta. Depois, fiz algo que nem eu esperava de mim mesma. Liguei para minha mãe. Mãe, posso dormir aí no sábado? O Ricardo viajou e tô me sentindo sozinha. Claro, filha. Vem jantar também. Aproveita e chama a Beatriz. Vai ser bom a gente ficar junta. Sorri. Um sorriso amargo. Pode deixar, mãe. Vou ligar para ela agora mesmo. Desliguei e digitei para Beatriz. Bia, a mãe tá te chamando para jantar sábado. Eu vou também. Vai ser bom a gente se ver, né? 3 pontinhos. Depois. Ai, mana, acho que não vou conseguir. Mas qualquer coisa eu apareço. Faz um esforço, Bia. A mãe tá sentindo sua falta. 3 pontinhos. Depois. Tá bom. Eu vou. Pronto. Agora era só esperar o domingo. O dia que Ricardo voltaria de viagem. O dia que eu colocaria o meu plano em ação. Sábado à noite. Cheguei na casa da minha mãe às 19 horas, pontualmente. Levei uma torta de limão, a sobremesa favorita dela. Agi como se fosse uma noite normal de família. Minha mãe me recebeu com aquele abraço apertado de mãe. Perguntou do Ricardo, disse que era uma pena ele estar viajando. Sorri e falei que era trabalho, que fazer o quê, né? Beatriz chegou meia hora depois. Quando nos cumprimentamos, ela evitou meu olhar, mas eu a abracei com força, como se nada estivesse acontecendo. Senti ela ficar tensa nos meus braços. Que saudade, Bia! A gente precisa se ver mais. É verdade. A voz dela saiu estranha. Durante o jantar, mantive tudo leve. Conversa sobre trabalho, sobre os filhos, sobre a novela que minha mãe estava assistindo. Beatriz ficou o tempo todo mexendo no celular embaixo da mesa, provavelmente conversando com ele. Depois da sobremesa, minha mãe foi fazer café. Foi quando olhei diretamente para Beatriz. Você está diferente.
Apaixonada? Ela engasgou com o vinho. Eu? Não. Por quê? Sei lá, você tá com aquele brilho no olho? Conta, quem é o sortudo? Ela ficou vermelha. Ninguém, Helena. Você tá vendo coisa? Ah, tá. Se você diz, sorri e mudei de assunto. A noite terminou por volta das 22. Abracei minha mãe, abracei Beatriz de novo, voltei para casa. Domingo amanheceu nublado. O dia da volta do Ricardo. Passei a manhã organizando tudo. Limpei a casa, troquei os lençóis, preparei um almoço especial. Qualquer pessoa olhando de fora pensaria que era uma esposa amorosa esperando o marido voltar de viagem. Mas na gaveta da minha escrivaninha estava tudo pronto. Todos os documentos, todas as provas, tudo organizado em pastas. Ricardo chegou às 18h30. Buzinou na garagem, entrou com a mala, me deu um beijo no rosto. Que saudade, amor. Viagem foi boa, mas cansativa. Imagino. Vai tomar um banho, depois a gente janta e você me conta tudo. Ele subiu para o quarto. Ouvi o chuveiro ligar. Peguei o celular dele que tinha ficado em cima da mesa da cozinha. Sem senha. A arrogância dele era impressionante. Abri o WhatsApp. Lá estava. Conversa com Bia, amor. Mensagens o dia inteiro. Amor, sua irmã tá estranha. Será que ela desconfia? Relaxa, meu amor. A Helena não desconfia de nada. Ela nunca desconfiou. Mas e se ela descobrir? Não vai descobrir. E se descobrir, a gente assume. Tô cansado dessa farsa. Quero estar com você de verdade. Eu também. Te amo. Te amo mais. Fotografei tudo. Coloquei o celular de volta no mesmo lugar. Quando o Ricardo desceu, a mesa estava posta. Vinho aberto. Velas acesas. Nossa, que capricho! Sentiu saudade, né? Ele sorriu convencido. Senta. Vamos conversar. Servimos os pratos. Ele começou a contar sobre a viagem, detalhes inventados sobre reuniões, clientes, hotel, cada mentira saindo naturalmente da boca dele. Eu apenas ouvia, tomava meu vinho, esperava. Quando ele terminou de comer, me olhou. E você? Como foi seu fim de semana? Tranquilo. Jantei na casa da mãe ontem. Ah, é? E como ela tá? Bem. A Beatriz foi também. Vi ele engolir em seco, quase imperceptível, mas eu vi. Que legal! Faz tempo que vocês não se veem, né? Pois é. Aliás, Ricardo, levantei, fui até a escrivaninha, voltei com uma pasta. Preciso te mostrar uma coisa. Coloquei a pasta na frente dele. O que é isso? Abre. Ele abriu. A primeira página era o print do extrato do cartão de crédito. Os restaurantes, a joalheria, o Hotel Fazenda em Campos do Jordão. A cor sumiu do rosto dele. Helena, eu posso explicar. Pode? Então explica o Hotel Fazenda em Campos do Jordão, no nosso aniversário de casamento. Foi um cliente, precisei... Quarto de casal, em nome de Ricardo Almeida e Beatriz Santos. Silêncio. Continuei virando as páginas. Prints do histórico de localização, capturas de cenas das câmeras de segurança. Ele e ela, na cama, abraçados. Helena, quanto tempo, Ricardo? Quanto tempo você está transando com a minha irmã? A voz saiu mais firme do que eu esperava. Sem choro, sem grito, só a pergunta. Ele abaixou a cabeça. 6 meses. 6 meses? Meio ano. E você ia me contar quando?
ou ia continuar essa farsa para sempre. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar. Você transou com a minha irmã durante 6 meses e não queria me machucar? Foi sem querer. A gente se aproximou. Aconteceu. Sem querer. Reservar hotel é sem querer. Comprar presente de joalheria é sem querer. Passar o dia inteiro na casa dela enquanto eu trabalhava é sem querer? Ele ficou em silêncio. E você ama ela? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar, e doeu fazer. Ele demorou para responder. Quando respondeu, foi pior que qualquer grito. Sim. Aquela palavra caiu como uma bomba. 22 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída junto, e ele amava a minha irmã. Respirei fundo. Contei até 10 mentalmente. Tudo bem. Você ama ela. Ótimo. Então você vai ter ela, sem mim no caminho. Ele levantou o olhar, confuso. Segunda-feira de manhã, você vai receber a visita do meu advogado. Já entrei com pedido de divórcio litigioso. Infidelidade comprovada, com provas documentadas. Você não... Posso? E vão! Você acha que eu passei o fim de semana chorando? Não. Eu passei organizando cada documento, cada prova, cada evidência. Meu advogado já tem tudo. Meu contador já levantou cada bem nosso. Levantei da cadeira e tem mais. Segunda-feira à tarde, eu vou na casa da mãe. Vou contar para ela exatamente o que a filha caçula dela fez. Vou mostrar as mesmas fotos que estou te mostrando agora. Não, a dona Marisa não aguenta esse choque. Deveria ter pensado nisso antes. Os 2. Fui até a porta. Abri. Agora pega suas coisas e sai da minha casa. Você tem meia hora. Depois disso, eu chamo a polícia. Helena, por favor, vamos conversar. Saia! Ele subiu as escadas correndo, ouvi javadeiras sendo abertas, coisas sendo jogadas na mala. 15 minutos depois, ele desceu com 2 malas. Parou na porta. Me olhou. Eu sinto muito. Eu também. Sinto por ter desperdiçado 22 anos com um homem que não valia nada. Ele saiu. Fechei a porta, tranquei, encostei nela e foi só então que eu desabei. Chorei tudo que tinha segurado, a dor, a raiva, a humilhação, a traição. Mas no meio das lágrimas havia outra coisa. Alívio. Porque eu tinha feito o que precisava ser feito. Não implorei, não aceitei desculpas, não fui a esposa submissa que engole traição em silêncio. Eu me defendi, eu me respeitei. E agora? Agora era recomeçar. Segunda-feira amanheceu. Acordei às 6, mesmo sem ter dormido direito. Olhei para o lado vazio da cama, o lado dele por 22 anos, e não senti nada. Nem saudade, nem raiva. Só vazio. Me arrumei com cuidado. Roupa social, maquiagem impecável, cabelo preso. Precisava estar no controle. Aparentar o controle. Às 9 horas em ponto, estava no escritório do Dr. Maurício, meu advogado. Ele já tinha analisado todo o material que eu tinha enviado no fim de semana. Helena, esse caso é sólido. Com essas provas, você tem tudo a seu favor. Infidelidade comprovada, documentada, inclusive com a cumplicidade familiar que agrava a situação emocionalmente. Quanto tempo até o divórcio sair? Considerando que é litigioso com partilha de bens complexa entre 8 meses a 1 ano. Mas posso conseguir uma liminar de separação de corpos em 15 dias. Quero tudo que tenho direito, Dr. Maurício. Cada centavo, cada bem, cada investimento que foi construído durante esses 22 anos. Você terá, pode confiar.
Saí do escritório dele e fui direto para o contador. Eduardo me recebeu com a planilha completa. 3 imóveis, sendo a casa onde morávamos, um apartamento de investimento e uma casa de praia. Ações, fundos de investimento, 2 carros e 50% da empresa de consultoria do Ricardo. O patrimônio líquido do casal gira em torno de 4,2 milhões de reais. Metade disso é seu por direito. 4 milhões. 22 anos, resumidos em números. Obrigada, Eduardo. Manda tudo pro Dr. Maurício. Voltei para casa. Era a hora da parte mais difícil. Liguei para minha mãe. Mãe, posso ir aí? Preciso conversar com a senhora. Claro, filha, aconteceu alguma coisa? Você tá com a voz estranha. Eu explico pessoalmente. Chego aí em 1 hora. Desliguei antes que ela fizesse mais perguntas. No caminho, liguei para Beatriz. Oi, mana. A voz dela saiu hesitante. Beatriz, tô indo na casa da mãe agora. Acho melhor você ir também. Eu tô trabalhando. Não é um convite, você vai. Em 1 hora. Desliguei. Cheguei na casa da minha mãe antes dela. Minha mãe me recebeu preocupada. Helena, você tá me assustando, o que houve? Vamos esperar a Beatriz chegar. Eu preciso falar com vocês 2 juntas. Minha mãe ficou mais preocupada ainda, mas não insistiu. 40 minutos depois, Beatriz chegou. Pálida. Sabia que o dia tinha chegado. Sentamos as 3 na sala. Minha mãe no sofá, eu e Beatriz nas poltronas. Mãe, o que eu vou contar agora vai doer, mas a senhora precisa saber. Respirei fundo. O Ricardo e eu estamos nos divorciando. O quê? Mas por quê? Vocês sempre foram tão... Porque ele está tendo um caso. Há 6 meses. Meu Deus, Helena, eu sinto tanto. Não terminou. O caso dele é com a Beatriz. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Minha mãe olhou para mim, depois para Beatriz, depois para mim de novo. Isso não pode ser verdade. É verdade. Peguei o tablet da bolsa. E tenho provas. Mostrei tudo. Os extratos, os hotéis, as fotos das câmeras de segurança dela mesma. Ela e Ricardo na cama. Minha mãe ficou branca. Levantou, foi até a Beatriz e deu um tapa na cara dela. Eu nunca tinha visto minha mãe bater em ninguém. Como você pode? Sua irmã própria? Beatriz começou a chorar. Mãe, eu não queria. A gente se apaixonou. Se apaixonou? Ele é o marido da sua irmã? Pai dos seus sobrinhos? A gente tentou resistir. Mentira! Agora fui eu quem gritou. Vocês não tentaram nada. Vocês transaram nas minhas costas durante 6 meses. Foram em restaurantes, hotéis, passaram meu aniversário de casamento juntos. Beatriz, me desculpa, eu sei que não tem desculpa, mas a gente se conectou. Ele disse que não era mais feliz com você. E você acreditou? Você acreditou num homem casado que queria te comer? Dei uma risada amarga. Você é mais burra do que eu imaginava. Helena, minha mãe tentou intervir. Não, mãe, deixa eu terminar. Olhei para Beatriz. Você acha que ele vai ficar com você? Sério, você acha que um homem que traiu a esposa de 22 anos, mãe dos filhos dele, vai ser fiel a você? Beatriz não respondeu. Ele já deve estar procurando a próxima, porque homem que trai uma vez, trai sempre. E você que ajudou ele a trair, sabe bem disso. Eu amo ele. Você não ama ninguém. Você só queria o que era meu. Sempre quis. Minha nota, minha carreira, minha roupa e agora o meu marido. Levantei da poltrona. Mas sabe de uma coisa, Beatriz? Pode ficar com ele. Ele é seu agora. Vocês merecem um ao outro. Olhei para minha mãe. Mãe, eu entendo se a senhora quiser manter contato com ela. É sua filha. Mas eu não quero mais ver essa mulher na minha frente. Nunca mais. Minha mãe estava chorando. Helena, filha. Eu vou ficar bem, mãe, prometo. Mas agora eu preciso ir. Abracei minha mãe, nem olhei para Beatriz. Saia.
No carro, respirei fundo. Tava feito. Agora todo mundo sabia. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Meus filhos ligaram, horrorizados. O Lucas quis ir atrás do pai. Eu pedi calma, disse que estava tudo sob controle judicial. A Marina chorou comigo no telefone. Mãe, como a tia Bia pode fazer isso? As pessoas mostram quem elas realmente são nos momentos de pressão, filha. Aprende isso. Ricardo tentou me ligar várias vezes. Bloqueei o número. Toda a comunicação agora era via advogado. Beatriz me mandou mensagens intermináveis pedindo desculpas. Deletei sem ler. Minha mãe ligou no dia seguinte. Disse que tinha expulsado a Beatriz de casa, que não queria falar com ela por enquanto. Fiquei em silêncio. Não era o que eu queria. Não queria destruir a relação dela com a mãe. Mas também não ia defender a Beatriz. 2 semanas depois, recebi a notificação. Liminar de separação de corpos aprovada. Ricardo teria que sair definitivamente da casa. Ele já tinha saído, mas agora era oficial. Comecei a terapia, porque por mais forte que eu tivesse sendo, a dor estava lá. A sensação de traição, de humilhação, de ter sido feita de idiota durante 6 meses. Mas toda a sessão eu repetia para mim mesma. Eu não fui a idiota. Eu fui a traída. E isso não é vergonha minha. É vergonha deles. 1 mês após o confronto, encontrei Ricardo na rua. Por acaso. Ele estava saindo de uma cafeteria. Parei. Ele parou. Helena? Ricardo. Tá bem? Tô ótima. O divórcio tá correndo. Meu advogado disse que em breve a gente assina os papéis da partilha. Eu nunca quis que terminasse assim. Quis que terminasse como, Ricardo? Me traindo para sempre em segredo? Ou esperava que eu aceitasse numa boa? Ele abaixou a cabeça. Como tá a Beatriz? Perguntei com ironia. A gente não tá mais junto. Quase ri. Sério? Quanto tempo durou? 3 semanas? Foi tudo muito intenso. Quando virou real, a gente percebeu que era só tesão, que a graça era justamente ser proibido. Completei. Pois é, bem-vindo à realidade. Helena, eu errei. Eu errei muito e eu queria... Não, para aí. Você não vai pedir para voltar. Não vai pedir uma chance, não vai pedir nada. Porque acabou. Definitivamente. Dei um passo em direção a ele. Eu passei 22 anos da minha vida com você. Construí uma família, uma vida, e você destruiu tudo. Pela minha irmã. Então não tem volta, não tem perdão. Tem só o fim. Virei as costas e fui embora. E dessa vez, não olhei para trás. 6 meses se passaram, desde aquele domingo em que expulsei o Ricardo de casa. Metade de 1 ano. E você não imagina o quanto eu mudei nesse período. O divórcio saiu há 2 semanas. Assinamos os papéis num cartório, cada um com seu advogado. Não trocamos uma palavra além do necessário. Recebi minha parte de tudo. A casa ficou comigo, metade dos investimentos, metade do valor da empresa dele. 2.100.000 reais na minha conta. 22 anos valeram isso. Mas sabe o que eu percebi? Não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito, sobre dignidade, sobre não aceitar migalhas de quem deveria te dar o mundo. Reformei a casa inteira. Troquei os móveis, mudei as cores, redecorei cada cômodo. Aquela casa não era mais a casa que eu dividia com ele. Era a minha casa, do meu jeito, com a minha energia. Tirei uma foto de todos nós. Eu, Ricardo, os meninos, que ficava na sala há anos. Guardei numa caixa. Não joguei fora porque faz parte da história, mas não fica mais em exposição. No lugar, coloquei uma foto minha, recente. Sozinha. Sorrindo. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Comecei a frequentar aulas de pilates, entrei num clube de leitura,
Retomei meu hobby de aquarela que tinha deixado de lado há anos, redescobrindo quem eu era antes de ser esposa do Ricardo. Meus filhos foram incríveis durante todo o processo. O Lucas chegou a cortar contato com o pai por 3 meses. Agora eles se falam, mas a relação nunca mais será a mesma. A Marina me visita todo fim de semana. A gente cozinha junto, conversa, ri. Mãe, você tá diferente, ela me disse semana passada. Diferente como? Mais leve, mais você. E ela tinha razão. Eu estava mais leve, porque não tinha mais o peso de uma mentira nas minhas costas. Quanto a Beatriz, bem, soube por terceiros que ela está morando em outro estado. Mudou de cidade depois que a história se espalhou. Perdeu clientes, perdeu amigos, perdeu a confiança da nossa família. Minha mãe ainda sofre com isso. Ela conversa com a Beatriz de vez em quando, mas a relação está quebrada. Não julgo minha mãe. É a filha dela, por mais que tenha errado feio. Mas deixei claro, não quero saber, não quero detalhes, não quero envolvimento. Algumas pessoas me perguntam se eu a perdoei. E a resposta é não. E talvez eu nunca a perdoe. E tudo bem. Perdão não é obrigatório. Não é fraqueza não perdoar quem te destruiu. O que eu fiz foi mais importante que perdoar. Eu superei. Eu segui em frente. E o Ricardo? Soube que ele tentou reatar com a Beatriz umas 2 vezes depois que terminaram. Ela recusou. Irônico, né? Ele destruiu um casamento de 22 anos por ela e ela não quis mais nada com ele. Atualmente ele está namorando outra pessoa. Uma mulher mais jovem, obviamente, porque homem de 50 e pouco sempre acha que pode recomeçar com mulher de 30. Não sinto nada quando vejo isso. Nem raiva, nem ciúme. Só uma pontinha de pena da moça que não sabe com quem está se envolvendo. Mas não é problema meu. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Várias coisas. E eu quero compartilhar com você que está me ouvindo agora. Primeira lição. Confie no seu instinto. Se você acha que algo está errado, provavelmente está. Aquele frio na barriga, aquela sensação estranha, é seu corpo te avisando. Não ignore. Segunda lição. Não confronte sem provas. Eu poderia ter chegado gritando, acusando, fazendo escândalo. E sabe o que aconteceria? Eles me negariam. Me fariam parecer louca, paranoica, insegura. As provas me deram poder. Me deram controle da narrativa. Terceira lição. Nunca, nunca implore para alguém ficar. Se a pessoa quer ir, deixa ir. Porque você merece alguém que escolhe ficar todos os dias, não alguém que você precisa convencer a te amar. Quarta lição. Traição diz mais sobre o caráter de quem trai do que sobre você. Não é porque você engordou, envelheceu, ficou chata, trabalhou demais. É porque a pessoa que traiu é fraca, covarde e egoísta. Simples assim. Quinta lição. Se cuide financeiramente. Tenha sua conta, seu dinheiro, a sua independência. Eu tinha minha carreira, meus rendimentos. Isso me deu liberdade para sair sem depender dele. Muitas mulheres ficam presas em relacionamentos abusivos ou infelizes porque não têm para onde ir. Sexta lição. Aceite ajuda. Terapia me salvou. Minhas amigas me salvaram. Meus filhos me salvaram. Você não precisa ser forte sozinha o tempo todo. E a última, mas não menos importante, recomeçar é possível. Aos 52 anos, depois de 22 anos de casamento, depois de uma traição, depois de tudo. Hoje, 6 meses depois, eu acordo e não penso nele, não penso nela. Não fico remoendo o que poderia ter sido diferente. Eu penso no meu dia, nos meus planos, nos meus projetos.
reabri meu escritório de arquitetura com sócios novos, estou trabalhando em 3 projetos grandes. Tenho viagem marcada para a Europa mês que vem, sozinha, porque aprendi que estar sozinha não é estar solitária. Saí em alguns encontros, nada sério ainda, e tudo bem. Estou conhecendo pessoas, redescobrindo o que eu gosto, o que eu quero, sem pressa. Às vezes, de noite, ainda dói. Ainda sinto aquela pontada de como eles puderam. Mas aí eu respiro, olho ao redor, vejo a vida que eu reconstruí e percebo. Eles me fizeram um favor. Porque se não tivesse acontecido, eu estaria até hoje vivendo uma mentira, achando que tinha um casamento sólido, quando na verdade tinha um teatro. Agora eu tenho verdade, tenho autenticidade, tenho eu de volta. E você que está me ouvindo até agora, obrigada. De coração. Obrigada por ter ficado aqui, por ter escutado minha história, por ter me acompanhado nessa jornada. Se você está passando por algo parecido, quero que você saiba que você vai superar. Vai doer, vai parecer impossível, mas você vai superar. E se você conhece alguém que está passando por isso, seja o ombro amigo. Não julgue, não diga eu avisei, não minimize a dor. Só esteja lá. Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior lição que essa história te deixou? Tem algo que você passou parecido? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos, de verdade. E você nunca sabe. Sua história pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Se inscreve se ainda não é inscrita. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser me sugerir temas, situações, histórias, deixa aqui embaixo também. Esse canal é nosso. É um espaço de acolhimento, de verdade, de histórias reais de mulheres reais. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você é mais forte do que imagina. Você merece respeito, você merece amor verdadeiro. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Até a próxima!